A inclusão social é o termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Portanto, falar de inclusão social é remeter ao seu inverso, a exclusão social. Nesse sentido, para estabelecer uma ação de inclusão social, primeiramente, é necessário observar e identificar quais seriam aqueles que estariam sistematicamente excluídos da sociedade, ou seja, que não estejam aproveitando dos seus benefícios e direitos básicos, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura e entre outros. De certo modo, é muito difícil que alguém ou algum grupo social esteja totalmente excluído de toda a sociedade. Geralmente isso ocorre sobre uma parte dela. Assim, falar de inclusão é falar de democratizar os diferentes espaços para aqueles que não possuem acesso direto a eles. Vale lembrar que, por exemplo, se uma pessoa de determinada etnia ou cor, ou se ela possui algum tipo de deficiência física ou é portadora de necessidades especiais, ela não é automaticamente uma pessoa socialmente excluída. No entanto, se a sociedade não oferece condições e faz com que qualquer uma de suas características torne-se um impeditivo à liberdade humana, então há um caso de exclusão social sim. Portanto, mais do que uma expressão, a exclusão social é, de certa forma, uma forma de violência ao ser ou à dignidade humana, pois impede que o indivíduo exerça sua cidadania por razões eticamente não justificáveis. Mais do que um esforço do governo em suas diferentes escalas, é preciso também uma maior ação social para a promoção de políticas de inclusão social. Isso envolve diversas áreas da sociedade, como a educação, a cultura e entre outros. Por isso, esforços coletivos e individuais que visem romper preconceitos e ações coercitivas são necessários para uma melhor vivência cotidiana. Exclusão social é um conceito que caracteriza a exclusão ou afastamento de grupos do sistema socioeconômico predominante, geralmente por questões financeiras. O grupo excluído, também chamado de minoria social, não tem acesso a bens e serviços básicos e que garantem a condição de vida digna, defendida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tipos de exclusão social. As condições financeiras não são as únicas responsáveis pela exclusão de grupos sociais. Outros fatores também influenciam na exclusão de grupos do sistema imposto e determinado como correto pela sociedade. Exclusão de gênero. Geralmente, mulheres e grupos que não se adequam ao gênero de nascimento, como os transexuais. Exclusão cultural, existente por conta das práticas culturais de determinados grupos. Por exemplo, os mitos e rituais de algumas aldeias são considerados fora do padrão sociocultural predominante. Exclusão patológica. O indivíduo é excluído pela sociedade por ser portador de alguma doença ou por alguma necessidade especial. Cadeirantes e grupos portadores de AIDS e autistas, por exemplo, são excluídos por suas condições. Exclusão religiosa. Grupos excluídos por não seguirem a religião oficial e imposta pela sociedade. Por exemplo, os muçulmanos e membros de religiões de matriz africana que sofrem preconceito no Brasil. Exclusão social no Brasil. No Brasil, são encontrados os mais variados tipos de exclusão social, econômica, de gênero, religião, cultura e etnia. A questão da exclusão étnica no Brasil, por exemplo, tem origens históricas. Os indígenas, grande maioria no país durante a época da chegada dos portugueses, foram pouco tempo depois catequizados e ensinados a se portarem como os colonizadores. A tentativa de alterar os hábitos, religiosidade e costumes indígenas foi uma forma de padronizá-los à nova realidade brasileira, descaracterizando e ignorando por completo seus hábitos e padrões culturais. A tentativa de padronização do indígena ainda persiste no país. A exclusão social que enfrentam ainda tem como raiz a tentativa de fazer com que sigam o modelo cultural imposto pela sociedade. A raiz histórica explica também a exclusão social dos negros. Logo após a abolição da escravatura em 1888, os negros não foram integrados à sociedade da época por conta das questões culturais, sociais e econômicas. Ainda hoje enfrentam o preconceito e a exclusão.